Bom, continuando aqui, a gente vai agora para a equação de compatibilidade. Na equação de compatibilidade, a gente, como sempre, vai fazer a volta do sistema principal para o sistema real, né? Então, no sistema principal, o que eu tenho? Eu tenho essa seção aqui, essa seção S, partida. E com isso eu tinha a liberdade de ter uma rotação diferente de um lado e de outro da seção, um deslocamento horizontal diferente e um deslocamento vertical diferente. Só que essa seção é uma seção completa. Então, essa primeira equação está dizendo o quê? Que a rotação diferencial é zero, ou seja, que a rotação da seção na estrutura real, ela é a mesma, vindo por um lado ou vindo por outro. A segunda equação vai dizer que o deslocamento horizontal da seção, ele é o mesmo vindo por um lado ou por outro, ou seja, a seção não faz isso aqui na estrutura real, claro, senão ia quebrar. E a terceira equação se refere ao deslocamento vertical, que é igual, né? Na seção real, ele é igual, né? A barra ela não se parte nesse sentido. Então, eu escrevo aqui as três equações de compatibilidade, que formam sistemas de equação de compatibilidade, e aí eu escrevi aqui da forma matricial, só que nesse sistema aqui, né, lembrando, a solicitação x3 é igual a 1 é a única solicitação antissimétrica aplicada numa estrutura simétrica, que o sistema principal, eu fiz o sistema principal, um sistema principal que também é uma estrutura simétrica, e daí eu posso utilizar essas questões de simetria, de multiplicação, né, de funções e integração dessa multiplicação. Com isso eu tenho, né, que o x3 é o único, o x3 é igual a 1, é a única solicitação que gera diagrama de momento fletor antissimétrico. Então, Δ13 é igual a 0, Δ23 é igual a 0, Δ31 é igual a 0, Δ32 é igual a 0 e o Δ30 também é igual a 0. Então, quando eu zero Δ13, Δ23, Δ31 e Δ32, eu já fiz a primeira coisa, que é desacoplar esse sistema. Então, o que seria um sistema 3x3 vira um sistema 2x2 e uma equação. Além disso, essa equação, ela ainda é uma equação homogênea, que ainda é igual a 0. Então, na hora que eu faço 90 vezes x3 é igual a 0, isso fornece que o x3 é igual a 0. E aí eu fico com uma equação, com um sistema de equações 2x2 para resolver. Eu fiz aqui uma manipulação, né? O que eu fiz? Eu peguei, multipliquei essa primeira equação por 1,5 e somei e diminuí a segunda equação. Com isso, eu fiquei só com o x2, descobri quem é x2, depois voltei à primeira equação e descobri o valor do x1. Então, tendo x1 e x2, x1 é igual a 20 sobre 7, x2 é igual a 60 sobre 7, eu agora vou fazer o cálculo dos efeitos finais, né? Os efeitos finais vão ser os diagramas, porque eu não tenho reação de apoio. Então, como é que eu faço nessa superposição de efeitos? Pego tudo que eu calculei lá no sistema principal, aí vou fazer o efeito da solicitação externa, mais x1 vezes o efeito do x1 é igual a 1, mais x2 vezes o efeito do x2 é igual a 1. Percebam que eu não coloquei o efeito do x3 é igual a 1, porque o x3 é igual a 0, então ele não vai ter influência nenhuma. Porque como ele é 0, ia ficar sempre 0 vezes alguma coisa. Então, começando pela força normal, o que eu fiz, né? A normal, se você olhar a estrutura
real, vamos fazer uma análise inicial aqui. Em nenhuma barra eu tenho taxa de carregamento longitudinal. Então, em todas as barras eu vou ter um comportamento de força normal constante. Então, eu fui colocando barra a barra. NAB, NBC, NCD e NAD, porque eu sei que vai ser constante em cada uma dessas barras. A força cortante, a única barra onde eu tenho uma taxa de carregamento diferente de zero é a barra CD. Então, nas barras AB, BC e DA, ou AD, essa força cortante vai ser constante também. E na barra CD, ela vai variar linearmente, porque a taxa de carregamento é constante. Então, vamos lá. Essa força normal, então, na barra AB. Na solicitação externa era zero. Então, eu coloquei aqui zero. Aí, X1 vezes... Reparem que aqui o X1, logo de antemão, eu já tenho que o diagrama todo da força normal e o diagrama todo da força cortante é igual a zero. Então, eu vou até passar a deixar o X2 aqui, né, no vídeo para a gente olhar o X2. Então, eu tenho 0 mais X1 vezes 0, mais o X2 é menos 60 sobre 7, vezes menos 1, que é o valor da normal aqui para X2 é igual a 1. E aí, isso dá 60 sobre 7, que é 8,57. O valor da normal na barra BC vai ser menos 30 na solicitação externa. Aí, mais X1 vezes 0, né? Porque o DN é 0. Mais X2 vezes 0, porque para o X2 é igual a 1, a normal aqui é 0 também. Então, deu menos 30. Na barra CD, eu tenho 0 na solicitação externa, 0 no X1 é igual a 1, e eu tenho 1 no X2 é igual a 1. Então, vai dar X2, que é menos 60 sobre 7, vezes 1, que vai dar menos 60 sobre 7, que é menos 8,57. Na barra AD, eu tenho menos 30 na solicitação externa, aí tem X1 vezes 0, e no X2 é igual a 1 também é 0, então fica menos 30. Agora vamos para a força cortante. A força cortante, ela lá no X1 é igual a 1 também é 0 em toda a estrutura. Então, eu não vou nem colocar aqui vou nem virar o diagrama, né? Então, aqui, na barra AB, eu tenho, na solicitação externa é 0, no X1 é 0, né? E aqui, em X2 é igual a 0 também. Então, o cortante nessa barra continua sendo 0 na estrutura real. Ou seja, eu vou ter um momento fletor constante nessa barra lá no diagrama final. Na barra BC, eu tenho na solicitação externa 0 e no X2 é igual a 1 mais 1. Então, vai ficar 0 mais X1 vezes 0, né? Mais X2 vezes 1, que vai dar menos 8,57. Aí, eu passo para essa barra aqui. Como eu tenho aqui, né, nessa barra, taxa de carregamento, aí eu tenho que colocar o valor em C e o valor em D, que aí eu vou ligar com uma reta. Então, aqui em C, na solicitação externa vale mais 30, então 30. No X1 igual a 1 vale 0, então X1 vezes 0. E no X2 é igual a 1, vai valer 0 também. Então, vai valer 30. Ali em D, na mesma barra, eu tenho na solicitação externa menos 30, então aqui menos 30. No X1 é igual a 1 é igual a 0. E no X2 é igual a 1 é igual a 0 também.
Então, ele vai ficar menos 30. O cortante na barra AD, pela solicitação externa é igual a 0. No x1 é igual a 1 é igual a 0 também. E no x2 é igual a 1 é igual a menos 1. Então, vai ficar x2 vezes menos 1, que vai dar 8,57 positivo. Então, agora eu vou fazer o traçado desses esforços aqui. Então, aqui o DN do diagrama final. E aqui o DQ, o diagrama final do DQ também. Então, o NAB 8,57. Então, eu vou marcar aqui, é positivo. Vou marcar um valor positivo aqui. Constante, 8,57. Na barra BC vai dar menos 30. Menos 30. Na barra CD, menos 8,57. Menos 8,57. Vou botar esse menos 30 para lá, para não parecer que é esse valor aqui, né? Vou botar menos 30 aqui. E na barra AD vai dar menos 30 também. Então, vejam aí que o diagrama da força normal já deu simétrico. Estrutura simétrica, solicitação também simétrica, diagrama da força normal simétrico. Ótimo. Então, aqui o diagrama já bateu com o que tinha que ser. Agora, vamos fazer o diagrama da força cortante. Aqui na barra B é 0. Na barra BC é menos 8,57. Então, vou marcar aqui. Menos 8,57. Na barra, no ponto C da barra, CD vai ser 30 positivo. Como o tracejado está para baixo, o positivo é para cá. E no ponto D da barra CD vai ser menos 30. Então, vai ficar assim. Aqui vai dar 30 e aqui menos 30. Aí, na barra D vai dar positivo 8,57. Deixa eu passar esse menos 30 para cá. Aqui é positivo. (8,57). Então, o diagrama da força cortante também está em acordo lá com aquilo que a gente colocou no começo, né? Eu tenho uma estrutura e uma solicitação simétricas, então o diagrama da força cortante é antissimétrico. Então, aqui eu tenho A1, A2, A3 e A4. Eu já tinha calculado aqui o valor dessas áreas, né? São áreas fáceis, porque são retângulos ou triângulos, né? E esse triângulo, inclusive, ele tá aqui, ele é simétrico, então tem aqui metade da barra. Não preciso nem calcular a distância, então eu calculei essas áreas aí, o quanto valia. Aí aqui, o que acontece?
Como essa estrutura é uma estrutura fechada, né? Normalmente, quando a gente tem o cortante, a gente vai calcular o momento a partir do cortante. O que eu faço sempre primeiro? Eu vou pegar um ponto onde eu conheço o momento, porque o cortante ele só me dá a variação do momento. E aqui a estrutura está fechada. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso saber o momento em um ponto para eu partir desse ponto. Então, eu escolhi a seção A na barra B, que é esse ponto aqui, essa seção aqui. E aí, eu fiz a superposição de efeitos. Tá? Então, eu fui na solicitação externa, no diagrama de momento. Esse momento aqui é igual a zero. Então, zero. Para x1 é igual a 1, esse momento é 1. Então, eu fiz x1 vezes 1. E para x2 é igual a 1, esse momento é 0. Tá? Então, eu achei o valor desse momento. Deu 20 sobre 7, 2,86, positivo. E como o cortante, né, tá aqui o diagrama final do cortante, como o cortante é igual a zero aqui, o valor do momento vai ser constante aqui. Então, se eu achei o valor na seção A, eu achei o valor para toda essa barra. Então, eu vou marcar aqui. Esse valor é um valor bem pequenininho, né? 2,86 esse valor. Positivo, então ele está aqui 2,86. Deixa eu botar aqui que é o DM. Então, 2,86, eu vou pegar, eu vou equilibrar aqui em B, né? Vou botar aqui que é uma B e vou fazer esse equilíbrio. Então, eu tenho 2,86 quilonewtons metro, tracionando a parte interna, que é isso que está aqui, né? O momento positivo traciona aqui a parte interna. Esse momento ele está no sentido horário. Para eu equilibrar, eu preciso do momento do mesmo valor no sentido anti-horário. Então, eu coloquei aqui 2,86 também no sentido anti-horário. Eu vejo que está tracionando a parte de dentro também do pórtico. Então, aqui vai sair de 2,86 também. Tá? Aí, aqui, eu vou começar a olhar pelo cortante. Então, colocando o tracejado para baixo, que seria assim, eu sei que o momento vai decrescer. E quando chegar aqui em C, ele vai valer o valor dele em B, que é esse 2,86, mais essa área 1. A área 1 dá 25,71. Tá? Então, esse momento vai dar 2,86 menos 25,71, que vai dar o valor de 22,85. Então, eu vou marcar aqui 22,85 é negativo, né? Porque a área é negativa. Então, eu vou marcar aqui. Menos 22,85. E aí, agora eu vou equilibrar esse nó C. Então, eu tenho 22,85 aqui, tracionando as fibras externas agora. Esse momento é um momento que ele está
no sentido anti-horário. Então, para equilibrá-lo, eu preciso de um momento de mesmo módulo no sentido horário. Então, vou colocar aqui o momento do mesmo módulo no sentido horário. Eu vejo que esse momento está tracionando aqui a parte de fora também. E aí, eu vou marcar ele aqui. Vai ficar meio fora de escala aqui, porque eu acabei passando demais aqui. Então, menos 22,85 aqui. Aí, seguindo, novamente, vou colocar o tracejado para baixo. Esse momento, ele vai começar a crescer. E quando chegar aqui no meio dessa barra, eu vou marcar o meio da barra aqui. Tá aqui assim. Quando chegar no meio da barra, esse momento ele vai valer o momento daqui, que é menos 22,85, mais essa área A2, que a área A2 vai ser igual a 45 quilonewtons-metro. Então, se eu fizer menos 22,85 mais 45, eu vou achar 22,15 positivo. Então, vou marcar aqui 22,15 positivo. O positivo está aqui para dentro. E depois desse momento, né, eu continuo percorrendo, ele vai começar a decrescer e vai decrescer de menos 45, que é essa área 3, que essas duas áreas têm mesmo módulo. E aí ele vai voltar ao valor de menos 22,5. Deixa eu só virar aqui para fazer esse traçado. Ficou troncho aqui. Tá? Então, fica ativo aqui, menos 22,85. E aí, aqui, equilibrando esse nó D, vou colocar aqui para baixo para poder colocar depois o A ali. Eu conheço esse momento aqui, tracionando essa parte externa da barra de 22,85. Para equilibrar, né, esse momento está no sentido anti-horário, eu preciso de um momento de igual valor no sentido horário, então 22,85. Aí eu vejo que está tracionando a parte externa aqui também. Então, eu vou marcar esse momento aí, tracionando a parte externa. Menos 22,85. Daí, voltando para o diagrama do cortante, né? Eu vou virar esse tracejado para baixo. Aí, o que está acontecendo? De D para A, o momento vai aumentar linearmente, porque aqui o cortante é constante, né? Aqui é quadrático, porque o cortante é linear, né? Nem falei, mas como o cortante é linear, aqui é uma função de segundo grau, que está, inclusive, com a tangente paralela à barra aqui, porque o cortante é igual a zero. Então, aqui eu vou somar a esse menos 22,85 essa área A4. Essa área A4 vai ser 25,71. Eu vou chegar a esse 2,86 de novo positivo ali. Se você já tivesse
confiando, né, nessa questão da simetria, percebam que vocês só precisariam ter feito metade desse diagrama e daqui para cá rebatido, porque vocês sabem que tem que ser simétrico, porque a estrutura é simétrica e a solicitação externa é também simétrica.